Quinta-feira, 20 de agosto de 2026, o nosso EVNews já está no ar. Vamos saber o que vai ser notícia, o que vai ser destaque nessa edição. Correios iniciam entregas no Brasil de compras feitas em sites do Paraguai. STF amplia alcance da Lei Maria da Penha para casos de violência de gênero sem vínculo afetivo ou familiar. Seca no Agreste ameaça lavouras, rebanhos e altera a rotina de agricultores. Futuro no campo. Paraná autoriza estudantes agrícolas a operar máquinas pesadas em aulas. E mais... Tradicional Festival de Dança de Cascavel chega à 36ª edição e consolida mais de 3 décadas de história no oeste do Paraná. Fique com a gente, o EVNews já começou. Os Correios iniciaram um novo serviço, permitindo que consumidores brasileiros comprem em site de lojas paraguaias e recebam os produtos em casa, em qualquer região do Brasil. Os Correios passaram a disponibilizar no Brasil uma nova modalidade de entrega terrestre, chamada Correios Packet, voltada a compras feitas pela internet em sites de varejistas no Paraguai. A operação permite que produtos comprados online em lojas paraguaias sejam entregues diretamente em qualquer endereço do território brasileiro. Neste primeiro momento, a modalidade atende encomendas vindas de Ciudad del Este, comercializadas por 2 grandes redes de importados e eletrônicos, a Cell Shop e a New Zone Importados. Ambas as empresas estão aderidas ao programa Remessa Conforme da Receita Federal, estando regularizadas para efetuar vendas transfronteiriças para o público brasileiro. De acordo com os Correios, a parceria busca aproximar consumidores brasileiros de vendedores paraguaios, baratear e simplificar os custos logísticos na região de fronteira, além de garantir maior conformidade regulatória e arrecadação fiscal para o comércio internacional do país. O serviço conta com regras para as compras. Envio. O serviço atende encomendas de até 30 quilogramas, com rastreamento integral da origem até o destino final. Impostos antecipados. O cálculo dos impostos é realizado e cobrado diretamente no site, no ato da compra. Alíquotas aplicadas. Compras de até $50 contam com isenção da alíquota de imposto de importação federal, sendo cobrado o ICMS estadual. Para compras acima de $50, aplica-se a alíquota de 60% de imposto de importação, com dedução fixa de $30 além do ICMS. Prazos. A entrega segue o prazo padrão do transporte nacional. E o STF ampliou o alcance da Lei Maria da Penha para casos de violência de gênero sem vínculo afetivo ou familiar. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Com o novo entendimento, fixado com repercussão geral, a proteção judicial poderá ser concedida a mulheres vítimas de violência de gênero, mesmo em situações em que não haja relação doméstica, familiar ou íntima de afeto com o agressor. A decisão teve origem em um recurso apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais contra uma decisão da Justiça Mineira que havia negado medidas protetivas a uma mulher ameaçada durante meses por um vizinho, no município de Formiga, Minas Gerais. O Tribunal Estadual alegava a ausência de vínculo afetivo ou coabitação entre as partes. Ao reformar esse entendimento, a Suprema Corte definiu que a norma abrange agressões cometidas em espaços comunitários, profissionais, institucionais, sociais e políticos. A tese aprovada pelo plenário também incorporou a aplicação das garantias em casos de violência política de gênero e estabeleceu que pedidos de medidas protetivas urgentes devem ser analisados imediatamente por qualquer juiz, antes do encaminhamento às varas especializadas. Olha só, e mudando de assunto, hoje é o último dia para o eleitor solicitar o voto em trânsito. O serviço é para quem estará fora da cidade onde vota no dia da eleição. Vamos conversar agora com a Suelen Rodrigues, que está lá em Maringá, ao vivo com a gente e traz mais informações. Suelen, seja bem-vinda.
Obrigada, Lucas. Olá para você e todos que estão com a gente aqui no EV News. Exatamente isso, termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito, que é a modalidade que permite ao eleitor votar em outra cidade no dia da eleição. Mas atenção, esse recurso só está disponível em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. E para quem estará fora do município, mas dentro do estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Agora, quem estará em outro estado poderá votar somente para o presidente da República. A solicitação pode ser feita presencialmente em algum cartório eleitoral, precisa apresentar um documento oficial com foto ou pode ser feito online pelo autoatendimento eleitoral no site do tse.jus.br. Não é pelo aplicativo e-título, somente na plataforma. E vale uma atenção ali na hora de fazer a solicitação. Dentro do site do TSE não existe uma aba específica escrita voto em trânsito. A solicitação precisa ser feita na aba consultas, ali em solicitações, justificativas e transferências temporárias. Depois é só preencher o formulário com os dados solicitados. Precisa também indicar a cidade e o bairro que estará, que ali o sistema puxará os locais mais próximos para votar. Também precisa indicar o dia que vai precisar, se é para o primeiro turno, que será no dia 4 de outubro, para o segundo turno, que se houver necessidade será no dia 25 de outubro, ou para ambos. Ao todo, são 158 milhões de brasileiros aptos a votar e para quem estará fora da zona eleitoral no dia da votação, relembrando, termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito, que é um recurso que permite ao eleitor participar da eleição e também não precisar justificar a ausência depois. Lucas? Muito obrigado, Suelen, pelas informações. E ainda falando de eleições, gente, a Justiça Eleitoral tem uma ferramenta que permite ao eleitor denunciar irregularidade nas propagandas eleitorais. O aplicativo Pardal é gratuito e pode receber fotos, vídeos, áudios e links. Desde o início da campanha, que começou no dia 16 de agosto, mais de 1.000 denúncias foram registradas em todo o país. O aplicativo Pardal Móvel é gratuito e está disponível desde o início da propaganda eleitoral nas ruas. Através dele, os eleitores vão poder encaminhar denúncias à Justiça Eleitoral. A ideia é permitir uma maior participação da população no processo de fiscalização das eleições. O aplicativo pode ser usado através da senha da plataforma GovBR. Os eleitores aprovam a iniciativa, mas o app ainda é desconhecido de muita gente. Se eu tivesse que ir em algum local falar o que eu vi acontecendo, eu não iria. Porque eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Agora, se eu puder bater uma foto, gravar um vídeo, mandar um áudio, ou então ligar, ou algo do tipo, é bem melhor, realmente. Tipo, eu gostei disso. Já tá rodando esse aplicativo? Já, depois tu baixa. O nome é Pardal. Certo, muito bom. É bem prático, porque é aquela coisa, você vai ali, viu, bate a foto e manda. Não precisa ligar ou vir, sair, se locomover de onde você está para ir atrás, né? Eu acho muito benéfico, entendeu? Para um bem comum, para todos, né? Eu acho bem válido essa questão. O registro da denúncia pelo aplicativo é a porta de entrada. Depois disso, a Justiça Eleitoral passa a realizar o processo de checagem para saber se o caso se trata realmente de uma irregularidade e partir para a fiscalização. É importante que os usuários descrevam as irregularidades. Será possível anexar fotos, vídeos, áudios e endereços eletrônicos relacionados às infrações. O denunciante recebe um link para acompanhar a denúncia. O eleitor ou a eleitora pode baixar o aplicativo em seu celular e aí ele utiliza o aplicativo de forma a retirar imagens, vídeos ou áudios daquela propaganda irregular. Ele vai fazer a geolocalização dizendo qual é o local e encaminha diretamente para a equipe de fiscalização que vai atuar observando se realmente é uma irregularidade, encaminha para a justiça, para o juiz eleitoral, para a juíza eleitoral, para com isso ela poder fazer o julgamento daquela notícia de irregularidade. Caso tiver que retirar, retira a propaganda e o eleitor ainda tem como acompanhar isso tudo pelo aplicativo. Uma plataforma de acompanhamento de estatísticas das denúncias também foi criada em paralelo e se chama Pardal Web. A multa pela irregularidade pode chegar a R$ 8.000. Ao final do processamento dessa notícia, ela é encaminhada, caso se constate que realmente é irregular, para o Ministério Público, possivelmente entrar com a representação que vai causar justamente essa multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. E as informações aqui no nosso EV News continuam. Vamos lá para a nossa redação com a Marília Cheche, que vai trazer mais informações. Olá, Lucas. Os bancários de todo o país fazem uma mobilização nesta quinta-feira que pode afetar o atendimento presencial em agências. Mas atenção!
Para quem tem conta com vencimento, hoje a data não muda. Boletos, faturas e outros compromissos devem ser pagos normalmente para evitar multa e juros. Os canais digitais, como aplicativos, internet banking e o Pix, continuam sendo opções para fazer os pagamentos. Os caixas eletrônicos também devem funcionar normalmente. Estudantes com destaque em competições de matemática podem se inscrever em programas que oferecem bolsa científica e ajuda de custo. Para os alunos da educação básica e medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, eles podem participar do PIC, Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece bolsa de até R$ 300 por mês. Já para quem está na graduação e também é medalhista, é o PICME, Programa de Iniciação Científica e Mestrado, com a ajuda de uma bolsa de R$ 700. Nesse sábado, dia 22, é o dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. Estão disponíveis gratuitamente pelo SUS vacinas contra 20 doenças, entre elas o sarampo, Covid-19 e febre amarela. A campanha é uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação e manter a proteção em dia. A ação segue até o dia 1º de setembro e também inclui a Pneumovinte, uma nova vacina que protege contra pneumonias e meningites. Eu volto com você, Lucas. Muito obrigado, Marília, pelas informações diretamente da nossa redação na TV Evangelizar. E depois do intervalo você vai ver a escassez de chuvas e o avanço da estiagem acende um alerta de produtores rurais. E mais, o tradicional Festival de Dança de Cascavel ultrapassou a marca de 3 décadas de história no oeste do Paraná. O EVNews volta já já. O eleitorado brasileiro está mudando de perfil. O jovem está cada vez menos presente nas urnas. Em 16 anos, o número de eleitores caiu de 16 a 24 anos para 22%. E hoje representa somente 12,5% do eleitorado, conforme o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. O número de eleitores no país aumentou 17% nos últimos 16 anos. Foi de 136 milhões para quase 160 milhões. Mas, no mesmo período, a participação dos jovens caiu. São 5 milhões e meio a menos de jovens aptos a votar. Uma queda de cerca de 22%. De acordo com o TSE, as regiões Sul e Sudeste concentram o menor percentual de jovens nas urnas. O estado mais velho é o Rio Grande do Sul, onde jovens de até 24 anos representam só 9% do eleitorado. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Na outra ponta, Roraima, Acre, Amapá e Amazonas são os estados com a maior proporção de jovens aptos a irem às urnas, com 18% cada. Em seguida, aparecem ainda Maranhão, Pará e Tocantins. Os dados refletem o envelhecimento da população brasileira, tanto que o número de idosos com o título de eleitor ativo cresceu cerca de 74% desde 2010. Atualmente, eles correspondem a mais de 36,8 milhões de pessoas. Olha só, o voto é a ferramenta mais direta para que as novas gerações definam os rumos das políticas públicas no país. Quando os jovens se afastam das urnas, abrem mão de influenciar diretamente as decisões que impactam o seu próprio futuro, deixando a escolha dos rumos da sociedade nas mãos de outros grupos sociais. Garantir a participação da juventude é essencial para manter a democracia representativa, diversa e conectada com as transformações do mundo atual. Mudando de assunto, alunos de colégios agrícolas do Paraná, a partir dos 16 anos, vão poder operar máquinas e veículos durante as aulas práticas. A medida é pioneira no país e prevê atividades supervisionadas por profissionais habilitados. O governo do Paraná sancionou uma medida inédita no país que autoriza estudantes da rede estadual, a partir dos 16 anos, a realizarem atividades práticas e pedagogicamente supervisionadas com tratores, colheitadeiras, arados e outros veículos automotores agrícolas. Atualmente, 50% da matriz curricular dos colégios agrícolas contemplam aulas práticas. Parte dessas aulas práticas focam na operação de equipamentos agrícolas,
Quando a gente fala em equipamentos, não é somente o trator, mas entra aí o drone, colheitadeira, ensiladeira, carretas. Quando o aluno ele tem a possibilidade de operar esse equipamento, você tem a aula prática ocorrendo de forma integral. Você forma um profissional integral. Ao todo, cerca de 8.000 alunos de 31 colégios agrícolas estaduais serão contemplados já neste semestre letivo. Para garantir a integridade dos alunos, a legislação estabelece regras severas para o desenvolvimento das atividades práticas. Esses alunos eles estarão em um ambiente disponibilizado, um ambiente preparado para essas instruções, e todas as instruções seguirão as NRs, as normativas regulamentadoras. Existem NRs específicas para o agronegócio. Então esses alunos eles serão operadores conscientes, eles serão treinados dentro de um ambiente que está de acordo com a legislação e com as normativas regulamentadoras. Ganha a educação e ganha o agronegócio. E ainda falando do agronegócio, no Agreste, a falta de chuva começa a mudar a rotina de quem vive da agricultura. Os produtores sentem na produção e o avanço da seca ameaça as lavouras e a criação de animais. Antes de falar em previsão do tempo, é preciso olhar para quem depende dele todos os dias. No campo, chuva, calor e água fazem parte da rotina de Levi. É o clima que ajuda a definir o que vai ser plantado, o que vai crescer e até como alimentar o rebanho. A expectativa da gente era que chovesse igual o ano passado, mas esse ano, por conta do El Niño, que a gente está ouvindo falar muito, a gente já sentiu esse impacto para a gente. Todo ano chovia, o ano passado, choveu em torno de 600 milímetros. Um pluviômetrozinho em casa, e eu olhando, esse ano a gente já foi só 400 até agora, quer dizer, a gente já perdeu 200 milímetros de chuva. E quando a chuva demora, o desafio aumenta. A água fica mais escassa, o solo perde umidade e os alimentos para os animais também podem ficar mais difíceis. A NOAA, a Agência Climática dos Estados Unidos, elevou para 95% a chance de um El Niño muito forte entre os meses de outubro e dezembro. O fenômeno é provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Em cerca de um mês, a temperatura da água passou de 1,2 para 1,8 grau acima da média. Aqui, cada gota de água conta. De um lado, a necessidade de produzir. Do outro, a incerteza do clima nos próximos meses. E é nesse cenário que os agricultores pernambucanos já se preparam para os possíveis efeitos de um El Niño mais forte. Os meses de setembro, outubro e novembro são meses secos. A pré-estação chuvosa do sertão ela começa apenas em dezembro. Então, esses 3 meses, a agricultura ela vai depender da irrigação. Então, com o aumento das temperaturas que devem vir, pode demandar mais irrigação para esse tipo de cultura. No norte e em parte do nordeste, o El Niño costuma estar associado à redução das chuvas e ao aumento do risco de período de seca. E o período mais crítico pode coincidir com o verão. Para a agricultura e pecuária, o calor mais intenso também pode aumentar a evaporação. E isso significa mais pressão sobre um recurso essencial, a água. No campo, a preocupação já é transformar a previsão em planejamento. Cuidar da água, pensar na alimentação dos animais e avaliar o que pode ser produzido diante das condições do clima. E agora vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura para algumas regiões do Brasil, aqui na nossa tela do tempo do EVNews, começando com o Rio Grande do Norte, Caicó, sol lá, mínima de 21, máxima de 24 graus. Arco Verde, Pernambuco, 15 de mínima, máxima de 27, sol também. Belém, no Pará, 24 de mínima, máxima de 35 graus. Belém, que nos acompanha pelo canal 51.1. Imperatriz, Maranhão, 24 de mínima, 40 de máxima, solzão lá, Imperatriz. Palmas, no Tocantins, 25 de máxima, mínima, 38 de máxima. Maringá, no Paraná, 16 de mínima, máxima de 26 graus. Tempo fechado em Maringá, que nos acompanha pelo canal 30.1. Recibos, comprovantes e outros papéis térmicos fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas esse material pode conter bisfenol, uma substância que é objeto de estudos e de restrições por órgãos reguladores. O assunto também chegou à Justiça do Trabalho, com decisões que reconheceram um adicional de insalubridade para bancários expostos de forma habitual. A Melina Melo,
de Fortaleza, tem mais informações. Olá a todos. Olha, recibos, comprovantes de cartão são papéis térmicos que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas esses papéis contêm duas substâncias que podem ser tóxicas e nocivas à saúde, que é o bisfenol A e bisfenol S, que conseguem passar para a pele pelo manuseio. Estudos apontam que essas substâncias elas podem interferir nos hormônios, inclusive no metabolismo e também no sistema reprodutivo. O alerta é ainda maior para quem trabalha com esses papéis diariamente, entre bancos, caixas. E no Ceará, a Justiça do Trabalho ela já reconheceu o direito de bancários ao adicional de insalubridade por causa da exposição com esses papéis térmicos. Outro ponto de atenção é o uso do álcool em gel, que infelizmente ele pode facilitar a absorção dessas substâncias pelas mãos. Mas enquanto os órgãos reguladores ainda não normalizam ou não consigam novas restrições em relação a esse uso, a recomendação é evitar o contato desnecessário com esses tipos de papéis. Melina Mello, de Fortaleza, para a TV Evangelizar. Muito obrigado, Melina, pelas informações. Agora é hora de conferir o que vem por aí no Hora Boa com a minha amiga Carla Lima. Muito boa tarde, Carla. Como é que você está? Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Bem, para quem está assistindo aí o EVNews, se preparem, porque hoje a gente vai descobrir algumas histórias. A gente vai conhecer a história de duas irmãs que descobriram o dom do nado sincronizado. Essa é uma história que mistura talento, dedicação e, claro, superação e muita força. Vamos entender como funciona também esse esporte que é fantástico. Ainda, eu vou levar vocês, sabe para onde? Para Itália. Uma celebração marcou os 900 anos do retorno das relíquias de Santa Águeda de Catânia. O crânio da santa, que tem quase 2000 anos, foi retirado do busto do relicário pela primeira vez em 60 anos. A gente vai ver todos esses detalhes e o significado muito importante das relíquias para a Santa Igreja Católica. Enfim, tem muita informação, espero vocês daqui a pouquinho. Valeu, Lucas, até já. É grudadinho com o nosso EVNews, o Hora Boa com a Carla Lima. Vamos falar de futebol agora, porque o Flamengo e Palmeiras avançaram para as quartas de final da Copa Libertadores. Vamos aos gols. O Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño no Paraguai e venceu por 1-0, com gol de cabeça do zagueiro Gustavo Gomes. Como o primeiro jogo em São Paulo deu 1-1, o Palmeiras avançou para a fase de quartas de final da Libertadores. No Maracanã, o confronto de brasileiros. Flamengo e Cruzeiro, que haviam empatado o primeiro jogo também em 1-1. O Flamengo saiu na frente com o uruguaio Arrascaeta, que abriu o placar após uma boa jogada de Pedro. Lucas Romero empatou para a Raposa, 1-1. Mas o Flamengo garantiu a vaga nas quartas de final com Samuel Lino. 2-1, placar final. E hoje o Mirassol decide a vaga nas oitavas contra o LDU lá no Equador. O primeiro jogo deu 1-1 e o Corinthians recebe o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo deu 0-0. O Bragantino saiu na frente e abriu o placar com o Eric Ramírez, 1-0. O Atlético Mineiro empatou com um belo chute de fora da área do meia Maicon. 1-1. O Bragantino voltou à frente do placar com um gol de Eduardo Sacha, de cabeça. 2-1 Bragantino. Já nos acréscimos, Coelho empatou para os mineiros. Final 2-2. Como venceu o primeiro jogo fora de casa, o Galo avança às quartas de final da Sul-Americana. Olha, você viu os gols do Atlético Mineiro, que se deu melhor no confronto pelos brasileiros na competição. E agora a gente vai saber como é que ficam os jogos, porque Vasco, Santos e Botafogo entram em campo hoje na Copa Sul-Americana. E mudando de assunto, com mais de 20 anos, o Festival de Dança de Cascavel, no interior do Paraná, reúne dançarinos do Brasil e do mundo. Cascavel, no oeste do Paraná, vai se transformar na capital da dança no mês de setembro. O Teatro Municipal Cifrim Filho vai receber entre os dias 13 e 18 bailarinos de várias regiões do país para uma grande celebração da arte. As inscrições já estão abertas e podem participar grupos
companhias e bailarinos independentes de qualquer parte do Brasil. O festival conta com a modalidade competitiva e não competitiva, ambas passando por um processo de seleção. Um dos grandes destaques desta edição é a forte ênfase na inclusão, abrindo espaço para bailarinos com deficiência. Esse ano ele vai contar uma parte acadêmica, que é uma parte daí organizada pela Confederação, que vai ser o 25º também Simpósio Internacional de Dança em Cadeira de Rodas. Teremos aí também, sob a coordenação da Confederação, o Campeonato Nacional de Dança em Cadeira de Rodas. Nós teremos o Dia de Dança Inclusiva, e essa é aberto para pessoas com deficiência intelectual, surdo, cego. E a gente abre o nosso 36º Festival de Dança de Cascavel, que vai até o dia 18. O Festival de Dança reúne vários artistas de vários lugares do Brasil e também de fora. Já tem presença confirmada do Pará e também de Cabo Verde, no continente africano. Para fazer a inscrição, basta entrar no site que aparece na sua tela. E o valor para quem é artista é de R$200. Para quem vai fazer só as oficinas, é de graça. Com oficina de dança gospel, oficina de danças populares, teremos o flashback já confirmado, dança em cadeira de rodas, o carimbó, por exemplo, já é uma oficina confirmada. E teremos, claro, jazz, balé, hip hop, e demais oficinas que fazem parte, aí sim, vamos dizer assim, das danças, já mais tradicionais aqui dos nossos festivais. E o EVNews desta quinta-feira está terminando, embalado pela arte e pelo talento do tradicional Festival de Dança de Cascavel, no oeste do Paraná, que nos acompanha pelo canal 50.1. A todos, uma excelente tarde, fiquem todos com Deus e até amanhã.